Agora chegou a melhor parte. Vendas! Vendas, vendas, vendas. Vendas! Por que eu deixo vendas para o último dia de evento? Porque é onde vocês acordam. Quando fala de dinheiro e fala que é para vender, todo mundo para. Opa, peraí, isso aí eu tô querendo. Não? Se for mentira... Não, pagar não. Ganhar, vender, né? Fazer receita para a empresa de vocês, né? A parte que eu mais gosto é venda, treinar. Eu gosto de treinar o pessoal, a operação, mas vendas é minha paixão, né? Convencer as pessoas, levar soluções para elas, enfim. Isso é o que eu faço de melhor, né? Então vamos lá, pessoal. Eu já me apresentei para vocês, eu acho que não teve ninguém que chegou depois, então não preciso me apresentar de novo. Pessoal, parte de vendas. Mirielle, muitas das vezes o pessoal me pergunta como que eu faço para achar um vendedor para a área de rastreamento, qual a melhor forma de eu contratar um melhor vendedor para a área de rastreamento. Muitas das vezes a minha resposta é a seguinte: não existe um vendedor que você vai no mercado e acha ele pronto, preparado para vender o seu produto. Você tem que formar aquele vendedor, mas esse vendedor ele precisa ter o mínimo que todo vendedor tem que ter, que eu vou explicar aqui agora. Quando ele tem isso, o resto fica só parte técnica, ok? Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente recebeu um monte de informação, né? Nós tivemos produtos aqui. Quais produtos nós tivemos aqui? Isca, rastreador da Concox, isca da 3Tag, então, seguro. Olha a quantidade de produtos, software, equipamento da pronta resposta, não infinidade, né, mas uma quantidade, né, de produtos e serviços. Para quê? Para enriquecer a parte de vendas de rastreamento, né? Mas quem vende isso são vocês. Vocês pegam isso tudo que está em volta aqui que nós apresentamos, joga dentro da empresa de vocês, ensina o seu vendedor e vai para o mercado. Ninguém mais tem que dominar o assunto e o produto do que vocês, para vocês poderem ensinarem os seus vendedores e o pessoal que revende para vocês, ok? Então, eu tenho uma frase do Ed. O Ed é um expert vendedor aí que está no meusucesso.com. Não estou fazendo propaganda dele, mas para quem é vendedor tem que seguir, que o Ed é fantástico na parte de vendas. Todo empreendimento tem que ter na veia o comercial. Todo empreendedor se lança para convencer o mercado do seu valor. O que ele está empregando algo de interessante para alguém. Isso é venda. Tem gente que tem medo de falar que é vendedor, né? Eu não falo que sou vendedor, não. Mas por quê? Eu não gosto, não. O pessoal tem preconceito, o pessoal acha ruim, fala que é vendedor, não quer fechar a porta na minha cara. Se o cara tem vergonha, ele não deveria ser vendedor. Né? Não deveria. Está no lugar errado, meu caro. Né? Tem que ter orgulho. Mas vendedor tem que ter um dom também. Tem que ter um dom, tem que ter vontade. Nós vamos falar isso mais pra frente. Não tem como você falar de vendas e não falar de sentimento, né? Gente, o vendedor recebe muito mais não do que sim. Acho que eu recebo uns 10 não, uns 2 sim. Acho que com a minha experiência foi aumentando, acho que eu recebo uns 4 sim, uns 6 não. Aí vai aumentando de acordo com a sua, né, capacidade de venda. Mas a gente recebe muito não na parte de vendas. Não recebe? Sim. E rastreamento, então, nem se fala. Não. Você tá louca? Não, não quero. Então, ou seja, a gente... Isso, mas o não, o ser humano não está preparado para receber não. A gente só está preparado para receber o sim. Você me ama, amo. Você me ama, não. Você, nossa, acabou minha vida, né? Então, a gente não está preparado para receber não. Mas o vendedor, né? Com certeza que ele tem, né? Do que eu não? Sim, obviamente, até que você faça a venda, né? Isso não, ele já tem. Só que ele não recebeu ainda. Se ouvir, é cruel. É cruel você ouvir um não. É cruel. Aí tem umas pessoas que são educadas, né? Vão pelas beiradinhas. Mineiro tem disso, né? Vai pelas beiradinhas. Ah, eu tenho um compromisso agora, não posso te atender. Ah, eu vou no sinal. Então, o que eu faço, gente? Eu ensino o pessoal a reverter esse não numa venda, ou então reverter esse sentimento de não. Eu vejo vários casos de vendedores que escutam não e passa a semana inteira com aquele não na cabeça e esqueceu que ele recebeu um sim.
Aí você fica pensando assim, poxa vida, minha semana está acabada, aquele venda que eu achei que eu ia fazer, eu não fiz. Eu falei, eu não vou falar aqui muita... Eu falo muita besteira, mas eu não vou falar hoje. Pode falar. Não posso estar fumando. Eu gosto de venda, que venda me deixa elétrica, entendeu? Tá filmando, não pode, tem que, né? Tem que ser mais relax. Vamos lá, tô brincando, gente, tô brincando. Então, ou seja, por que eu trato vendas dessa forma, pessoal? Porque se eu não for entusiasta na área de vendas, como que eu vou ensinar quem está na área, né? Se eu for mais negativo de quem está recebendo não, vai ser pior, né? Vai ser bem pior. Então, vamos lá. E às vezes, o que eu posso falar para vocês? Toda essa área de vendas, você vê muito coach, muito livro de autoajuda. Gente, porque vendas deprime. Por isso que tem tanto livro de autoajuda. Vocês já viram a quantidade de autoajuda que tem que faz o cara levantar? Não, você recebeu muito não, tal, enfim. Mas aquilo lá não é mentira não, tem muita gente que sofre mesmo com essa coisa do não. Então vamos lá. Eu estou aqui para mostrar para vocês que não é que eu sou a dona da razão com relação à minha teoria sobre a venda, principalmente de rastreamento. Como eu sou eu pus na minha cabeça de que eu me tornaria uma especialista, referência no Brasil com relação à venda de rastreamento. Eu não estou vendendo... Outro dia minha mãe falou assim, minha tia falou assim comigo, por que você não vende apartamento? Dá muito mais dinheiro que vender rastreador. Eu falei, por que você não vende uma Ferrari? Dá muito mais dinheiro que vender um apartamento. Ah, porque eu não sei vender Ferrari. Eu falei, pois é, eu não sei vender apartamento. Sei vender rastreador. Né? Falei da maneira mais educada, né, gente? Mas a gente se especializa naquilo que a gente sabe e tem garra e tem conhecimento para vender e para reverter. Né? Às vezes, quando eu comecei, o pessoal falava assim, o que é isso, rastreamento? Você vai vender para quem? Né? Então, vamos lá. Eu gosto de contar um pouquinho a história para vocês verem que acontece e que é um processo a parte de vendas. O vendedor não vai começar amanhã e vai vender muito e daqui a 3 meses ele não precisa mais de você para orientá-lo. Ele sempre vai precisar, até que ele alcance um ápice de vendas aí, que ele vai por si só, ele continua naquele ciclo de venda. Ok? Então, vamos lá. Antes de mais nada, é preciso ter em mente que venda é um processo que só funciona aliado a um bom planejamento e foco. Vendedor que fala para mim que ele é bom e joga no peito e fala que não precisa de mais nada, que ele é o rei, ele só me prova isso em números, porque em palavras eu não aceito. Então, às vezes um cara chega e fala assim, eu tenho 1000 contatos. Tá, você tem 1000 contatos. Agora vamos pegar esse 1000 contatos, vamos afunilar o que realmente isso vai virar de venda. E quantas vendas você virou. Mas, enfim, eu falo sobre isso também. Então, ou seja, não existe venda sem planejamento. Mirielle, eu não tenho tempo de planejar. Vai ter que ter. Vai ter que ter porque o cara que está vendendo lá na ponta, ele sabe como planejar, ele sabe o foco, ele sabe como alcançar aquele cliente. Eu gosto muito de pesquisar a concorrência, eu já pesquisei pelo menos os maiores. Eu pesquiso mesmo. Eu ligo para telemarketing 3 horas da manhã, de vendas. Eu ligo para eles para ver como é que é o marketing de vendas dele, qual que é a insistência deles de venda. Sabe o que eu faço? Faço isso direto. Me cadastro na newsletter para receber tudo o que eles publicam. Isso é concorrência. Você tem que saber o que o seu concorrente está fazendo para conseguir vender. Por você também seguir os caminhos. Sim, mas o encantamento ele só vem com uma necessidade. E o rastreamento, para você encantar, você tem que gerar resultado. E para gerar resultado, você tem que mostrar a necessidade. E acreditar naquilo que você está vendendo, justamente. Se você não acredita, sai dessa área de vendas. Sai. Você está no lugar errado, você está vendendo coisa errada. Encantamento hoje, eu acho que já não é mais um quê a mais de vendas. Eu acho que encantamento é necessário. Faz parte do processo de venda, ok? Então, você tem toda a razão, mas eu acho que faz parte. É uma obrigação do vendedor encantar o cliente, seja de qualquer forma, com resultado ou com a presença dele. De vez em quando a gente leva champanhe para o cliente, canetinha, caderninho, isso é encantar. Né? De vez em quando ele chama você para sair, vamos sair. Vamos. Mentira, sai não, você não segue ninguém não. Mentira, mas você está ali, né, fazendo parte do ciclo. Não existe uma técnica infalível. Mirielle, me fala uma técnica infalível para mim sempre acertar. Não existe. Existe a técnica de venda que eu falo, que é a técnica básica, que é para você se planejar com relação ao processo de venda. Mas que isso seja 100% eficiente para o seu perfil é diferente do perfil dela.
Então, a sua forma de venda é diferente da venda dele. Só que o mínimo da técnica vocês têm que ter iguais. Por exemplo, eu já vi vendedor falar comigo assim, quando eu vou dar treinamento de equipe de vendas. Eu não gosto de ligar. Eu não ligo para ninguém. Eu vou lá. Eu falei, tá, você não gosta de ligar para ninguém. Não, porque eu não gosto de ficar conversando na sala, as pessoas ficarem me ouvindo. Eu não gosto. E eu também não gosto de ligar, não, eu gosto de ir lá. É um tipo de vendedor que visita, não para na empresa, ótimo, o vendedor não precisa parar. Mas é um tipo de cara que gasta gasolina, tempo visitando os clientes, sem agendamento, vai chegando, vai indo, vai acontecendo. Nananana. O cara se movimenta muito, mas não vende porcaria nenhuma. Vende 3, 4 por mês, contratos que nem chega a 50% do que a empresa busca, né? Então, ou seja, será que esse cara está certo? A estratégia dele de não ligar está certa? Para mim, uma estratégia certa é aquela que gera resultado. Se ele falasse para mim que não gosta de ligar, que não gosta de agendar e que vende muito, eu falei, cara, continua, você está certo. Continua nesse foco que você vai gerar resultado. Você está gerando resultado, você está atingindo suas metas, está ganhando dinheiro, está feliz? Manda ver. Eu acho que não funciona. O nosso produto é um produto muito complexo. Ele é um produto que nem sempre o cliente está querendo. Ou ele enxerga essa necessidade. Você que tem que aguçar a necessidade dele. Então, pessoal, o ideal é entender a lógica de uma negociação. Não existe mais aquilo. Meu produto custa, sei lá, esse valor aqui. Você quer? Você não é elevador de preço. Você é elevador de soluções. Quando se trata de rastreamento, preço não é fator primordial. E você informar preço por telefone, por e-mail, você não é elevador de preço, você não é telemarketing, você é vendedor. Né? Depois eu vou explicar a diferença de vendedor para consultor. Estava no treinamento de São Paulo, o cara falou assim, isso não existe mais vendedor, é consultor. Eu falei, é consultor, você tem que ser um bom consultor. Consultor é diferente de vendedor. Para você falar para mim que você é um consultor, você tem que me mostrar por A mais B o que o seu produto vai trazer de diferença para mim. Difícil você pegar um vendedor de rastreamento que vire para você por A mais B, te prove em números, que a solução dele é eficiente. O que é eficiente em rastreamento? Localizar 100%? Hoje não é mais. Hoje não é mais. Obviamente que localizar tem que fazer isso, eu estou contratando para isso. Isso é o mínimo que tem que fazer. E o resto? Né? E o resto? Então, ou seja, tem que entender uma lógica de uma negociação. O que é lógica, gente? Começo, meio e fim. Quando eu dou fim nessa negociação, quando eu termino de pensar nesse cliente, já viu que o vendedor se frustra muito também? Fica com sentimento de frustração? Porque ele imagina, ele viaja muito naquele contrato grande e ele fica com aquilo na cabeça durante muito tempo. Então, ele não sabe quando dar fim naquele sentimento, de que ele não vai fechar. Então, você precisa dar fim, porque você precisa continuar seguindo, precisa continuar focando em outros negócios. Porque senão você fica ali, naquela esperança, meses, principalmente, né? Com a expectativa de venda e você não vende. Então, quando começar, quando é a metade da negociação e como é o fim? Ninguém sabe me responder qual é o começo, meio e fim de um processo de negociação de rastreamento. Cada um faz no achismo, não é? Quem já recebeu vendedor de seguro de vida aqui? Alguém já atendeu o seguro de vida? Eu já fiz. Né? Seguro de vida, plano funerário, seguro de vida, eles usam muito essa técnica do sentimento, do poder, do sentimento de ganho e do sentimento de perda, né? Então, às vezes você chega para o cliente e fala assim, o vendedor de seguro, eu aprendi isso com o vendedor de seguro, tá? De vida. O que é isso, será, hein? Tomara que não seja dívidas. Pessoal, então, vamos lá para o sentimento, o que ele falou aqui do sentimento, né? O vendedor de seguro de vida, ele chega para você e fala assim, quem que é o responsável pelo rendimento da sua família? Normalmente ele vai na pessoa que é o responsável pela família inteira. Sou eu. Você fala com orgulho, né? Sou eu, que né, sou o patrono dessa família. Aí ele fala, imagina se, ele pergunta até mais ou menos a média salarial, assim, que vocês sobrevivem, né? 10 salários mínimos e tal. Imagina se você vinha faltar. O que será da sua filha, da sua esposa, da sua casa? O que será dessas pessoas até elas se reerguerem do sentimento da sua perda?
Aí você pergunta, aqui, onde que eu assino? Ou então assim, tem três coisas certas. Ah, Nós nascemos, nós estamos aqui, sim, e que eu e você nós vamos morrer. sim, claro. Tem que preparar para isso, né? E deixar a família que depende da gente preparada para isso. Seguro de vida é importante, eu tenho também. Tem 2, por sinal. Porque ele me convenceu. Mas depende da gente. São as pessoas que dependem do meu rendimento. São as pessoas que dependem do meu rendimento. Não sei se você é casada, vai casar rapidinho. Não, ainda não casei não, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tô disponível. Tem rastreador ou não? Você já tem o seguro de vida. Eu tenho um rastreador. Você tem o rastreador? Sim. Ah, caramba. O cara, vendedor de seguro, me ganhou, gente. Aí, tá vendo? Porque ele falou isso. O que veio na minha cabeça? Poxa vida, realmente eu nunca, na minha juventude, né? Eu tenho 30 anos, 32 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu nunca pensei nisso. Agora eu com 30, eu falei, poxa vida, realmente eu nunca pensei nisso. Então ele foi lá na dor, né? E quando a gente fala de venda de rastreamento, aí vem o sentimento, o prazer do ganho, né? O vendedor, tem uns vendedores que usam essa técnica, o prazer de ganhar e o medo de perder. Então o rastreamento dá para você brincar assim também. Só que toma cuidado, viu? Não vai falar coisas estrondosas. Cara, põe um rastreador, você sabe o que essa mulher está fazendo. Não vai falar isso para o seu cliente, porque você gerou um medo da perda. É desconfiança. Então o cara não vai nem... quando o cara me procura querendo isso, eu falo, custa R$400, ele paga com gosto. Ele paga, porque a expectativa dele de ansiedade dele tá grande. Né? Então, gente, essa técnica de medo da perda e o prazer do ganho é muito utilizada na área de rastreamento. Quando o cara não vê abordagem, eu uso todas as abordagens técnicas. Quando eu vejo que elas se esgotaram, eu vou para o sentimento da perda e o prazer do ganho. Neurolinguística eu ainda não utilizei, mas acho muito interessante. Aí eu vou para essa técnica aí do medo de perder e o prazer de ganhar. Geralmente eu argumento muito o prazer de ganhar. Se você colocar rastreador, você vai ter redução de custo na sua empresa. Como? Todas as pessoas que são controladas, automaticamente elas vão começar a andar na linha. Automaticamente você vai economizar combustível. Né? Tudo que você controla gera gerenciamento, que gera controle, que gera redução. Né? Então, o que eu gostei no cara? O prazer de ganhar. Porque ele está ganhando o quê? Economia. Gastando menos combustível, peraí, se eu colocar rastreador, eu vou gastar menos gasolina. Então, eu gerei... Ele compra facilidade. Facilidade, pode ser. Pode ser. Desde que você explique para ele o que é essa facilidade. Ok? Então, eu falo muito do prazer de ganhar, porque ninguém quer escutar o prazer de perder. Ninguém quer escutar. Olha, se você morrer, sua vida, como é que vai ficar? Se te roubar o carro, você imagina se roubar a sua caminhonete. Ninguém quer escutar isso. Olha, imagina se você tiver a segurança de estar num lugar e saber onde a sua caminhonete está. Isso é o prazer de ganhar. Todo mundo quer escutar isso. Opa, peraí, controle na minha mão, maravilha. Ótimo. Né? Então, quando você gera o prazer de ganhar, a expectativa da pessoa é de dizer sim. Então, tudo que é bom, vendedor adora dar presente, já viram? Dar canetinha. Vocês ganharam um monte de canetinha aí, né? Isso tudo aí tem um porquê, gente. Você ganha canetinha, caderninho. Isso aí não é um investimento à toa, não. As pessoas gostam de ganhar. Hã? Balinha. As pessoas gostam, isso é agradável. É agradável ganhar as coisas, não é agradável? Eu gosto de ganhar. Se eu puder, eu vou levar todas as canetinhas. Lá no meu escritório não está cabendo mais canetinha, mas eu adoro canetinha, ganhar presente de canetinha. Todo mundo gosta de ganhar um presente. Então, geralmente, os vendedores levam presentes para os seus clientes, simples. O pessoal gosta, né? O pessoal gosta bastante. É uma estratégia? Obviamente que sim. Senão as empresas não gastariam dinheiro com isso, né? Então, vamos lá. Se você tem uma lógica de negociação do começo, do meio e do fim, você já está meio caminho andado para começar a atuar na área de rastreamento. Eu vou te ensinar o começo, o meio e o fim aqui hoje, de uma maneira bem resumidinha. Ok? Então, vamos lá. O que eu falei de vendedor, gente? O vendedor, ele recebe muito não, né? Ele, igual eu falei para vocês aqui, ele é um cara que gera muita expectativa, ele é muito o quê? Sonhador. Vocês já viram um vendedor triste? Aborrecido?
Mas geralmente o Quando não fechou o mês. ou quando não fechou o mês. Né? Geralmente os vendedores têm um perfil muito otimista. Né? Otimista, sonhador, o mundo está acabando, mas calma aí, mas também você não pode ser otimista ao ponto de voar, né? Então, eu vou ser otimista com relação, eu recebi um não hoje, amanhã eu vou receber um sim. Então, não tem como você falar de vendas e não falar desse sentimento que todo o vendedor, ele é um sonhador. Possui uma mentalidade positiva e ele é extremamente ambicioso. Todo vendedor é ambicioso. Quando eu vou no treinamento e eu vejo que os vendedores não têm ambição, para mim não serve como vendedor. Se você é vendedor e não tem ambição, está satisfeito com o que você ganha, você está no lugar errado. Vai trabalhar na operação. Porque quem é vendedor ganha 10 mil hoje, 20 mil amanhã, 30 mil depois ele quer ganhar 50, depois ele quer ganhar 100. É assim que funciona o vendedor. Cabeça de vendedor. Ele pode até não conseguir, mas ele quer alcançar. Só que não adianta sonhar sem movimentar, sem fazer acontecer. Ok? Então, primeira coisa que eu pego no vendedor é a mentalidade dele. Vou dar um case rapidinho para vocês. Fui fazer um treinamento de vendas de uma equipe de uns 4, 5 vendedores, perguntei um sonho de cada um. Teve um que falou comigo assim, eu não tenho sonho. Falei, impossível, todo ser humano tem um sonho. Não tem sonho, não. Eu perguntei para ele, não, você tem que ter um sonho. Não existe, eu não conheço um ser humano que não sonhe. Pode ser o sonho mais simples possível, uma boneca, um pirulito, uma casinha de sapê, né? Seja lá o que for. Você tem que ter um sonho. Ah, tá, eu tenho um sonho de comprar uma CB600. Falei, opa, maravilha. Quanto custa a CB600? 45 a 60 mil reais. Eu falei, show. Quantos rastreadores você tem que vender para alcançar esse sonho? Aí ele parou. Não sei. Eu falei, tem que saber. Faz a conta. Aí ele foi lá no quadro. Putz, tô ferrado. Falei, começar a vender agora para você alcançar esse sonho. Senão você vai ser uma pessoa frustrada. Ou então você não vai querer vender mais rastreador. Se você não tiver uma meta. Vou falar uma coisa para vocês que eu sempre falo nos treinamentos. Eu quero ir para Cancún ano que vem. Eu preciso de 20 mil reais para ir para essa viagem. Vocês vão mandar foto para todo mundo no grupo lá. Eu vou fazer questão. Eu quero ir. E eu preciso, uma média de uns 20 mil reais para me aproveitar bem, tomar bastante champanhe. Aproveitar bem. Quantos rastreadores eu tenho que vender para alcançar isso até julho do ano que vem? Eu tenho que vender X rastreadores. Põe isso na cabeça de vocês. Vocês que vendem aí. Eu estou falando de um sonho simples. Eu quero ter 2 mil rastreadores na minha empresa. Em quanto tempo eu quero isso? E o porquê que eu quero isso? Na hora que eu chegar em 2 mil, eu vou querer 4 mil. Se você não tiver essa ambição, se você ficar satisfeito com o que você tem, você vai ficar paradinho ali, vai ficar, né, estagnado ali. Então, vamos aqui. Vendedor versus consultor. Pessoal, tem diferença vendedor e consultor? O que é um consultor? O que é um vendedor? O cara fala assim, no cartão de visita aí, de uma maioria dos vendedores, consultor. Consultor comercial. Na verdade, eles mudaram o nome do vendedor, né? A verdade é essa. Mudaram o vendedor. Todo vendedor. Queimou o filme de vendedor. Ninguém gosta de falar, eu sou vendedor. Por quê? Porque existem os maus vendedores, né? Existem os maus vendedores, os mentirosos, os que enganam as pessoas, os que vendem sonhos que não podem ser realizados. Por isso que o vendedor ficou com essa fama. Uma coisa é você ser estratégico, outra coisa é você ser sem ética. É diferente. Eu sou extremamente estratégica. Eu te dou uma canetinha, um chocolate, mas eu quero que você compre. Agora, eu não fico te enganando. Não só eu, Mirielle, como qualquer vendedor. Então, o vendedor, o pessoal tem que entender que existe um vendedor estratégico. A Renata brinca comigo, Mirielle, só picaretinha. Eu não sou picaretinha, eu sou estrategiquinha. Né? Não é picaretinha, picaretagem é diferente, ok? Então, qual que é a diferença do vendedor para o consultor? Vou explicar para vocês. Primeira coisa, todo vendedor tem que ter a mentalidade, né? Toda mentalidade de vendedor tem que ter estratégia, tem que ter meta. Tem que ter meta. Quando eu falo de meta, ninguém gosta. Mas vou explicar o que é meta, tanto que ela é importante.
Estratégia e mentalidade de vendedor. Mentalidade de vendedor, o que eu falei para vocês aqui agora, que o vendedor, se ele não tiver mentalidade de vendedor, manda ele trabalhar no central de monitoramento. Manda ele trabalhar no atendimento a cliente. Financeiro, qualquer coisa. Menos no setor de vendas. Ok? Mirielle, como eu identifico esse cara que não tem mentalidade de vendedor? Como? Como eu contrato aquela pessoa que tem a mentalidade de vendedor? Porque eu conheço vendedor que não tem mentalidade de vendedor. Eu vou explicar isso para vocês. Mentalidade de vendedor não se deixa interferir por pensamentos, não se desmotiva, acelera por meio de motivação financeira. Não existe outra resposta. Vendas é dinheiro. Não tem medo de falar isso, não? Vendas é dinheiro. Você vende aquilo que te traz retorno, que te traz dinheiro. Isso é óbvio. As pessoas têm medo de falar isso. Né? Tem medo de falar, ai, eu gosto de dinheiro, mas não gosto de ficar falando. Mentira, você gosta. Só que você fica falando, você tem vergonha. Mas não é para ter. Por quê? O cara que é vendedor, dá uma lida na apostila aí que tem mais coisa, ele tem que ter no mínimo esses objetivos. Ele não se desmotiva. Ok? Ele acelera por meio de motivação financeira. Isso é um desafio para as empresas. Deixar o vendedor motivado sempre. Sempre. Porque, igual eu falei para vocês, o cara está ganhando 20 mil, mas ele quer ganhar 40. Você precisa motivar ele. Porque ele não está satisfeito com 20 mil. Ou com R$1.000. Você que é o responsável gestor dele, que você tem que acelerar ele. Então, ou seja, depois tem um treinamento só para empresários, né, para a parte de vendas, para a equipe. Depois eu conto para vocês. Então, vamos lá. Ele se acelera por meio de motivação financeira. Então, ou seja, tem esses 3 perfis aqui? Tem esses 3 perfis aqui? Manda bala, a chance de dar certo é maior, ok? Estratégia. Então, eu falei o primeiro passo, né? Daqui a pouco eu falo o começo, meio e fim, tá bom? Então, estratégia. É bonita essa palavra estratégia, né? A gente escuta muito. Você é estratégia? Estratégia, estratégia, livro de estratégia. 10 mais estratégias para se vender mais. Já viu? Todo mundo gosta de estratégia, mas ninguém executa. Para você ter uma estratégia, tem que ter planejamento. Planejamento que eu falo, gente, é pegar uma caneta e um papel e escrever. Nada mais do que isso, ok? Você sozinho, você não precisa contar para ninguém. Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos de vendas no rastreamento. Esses conceitos aqui são do Edio. Bom, e encaixou muito bem na área de rastreamento. Qual que é essa estratégia? A simples. O que é a venda simples? O cliente já sabe o que ele quer. Ele quer um rastreador. Você só vai entregar para ele o produto. Isso acontece muito na nossa área? Acontece, gente? O cara chega, eu quero um rastreador. Toma. Tem que explicar, tem que aguçar, né? Ele é igual um cara, quando você vai abastecer o carro, você já chega com o carro lá e abastece. Você já tá com, o frentista tem que te convencer a abastecer. Aqui, cara, vem, compra comigo o abastecimento. Ele nem fala nada, ele já chega lá e... Pum, ele é apenas um entregador. Então, ou seja, é uma venda simples. Essa venda simples, todo mundo sabe fazer, né? Quer entregar o que o cara está pedindo. Né? Aí nós temos a ampliada, que é esse conceito de ampliada. O que é isso? Venda ampliada. Venda ampliada é aquela que você tem que aguçar a necessidade. Aguçar a necessidade. Fui no cliente, eu era compradora antes de ser vendedora. Vocês acreditam uma coisa dessa? Eu era compradora. Trabalhei 4 anos como compradora na FIT. Aí quando eu saí de lá, eu falei, o quê? Eu vou vender rastreador para todo mundo que eu comprava. Porque todo mundo gosta de mim, porque eu comprava de todo mundo, né? Eu tinha isso na minha cabeça. E realmente deu certo, realmente deu certo. Eu fui numa empresa de buffet. Ela me conhecia, aproveitei o né, que ela me conhecia, tudo, peguei aquele pessoal todo que eu comprava deles, tá na hora de eu vender para vocês. Agora é o contrário. Fui todo mundo lá, visitei todo mundo, foi as primeiras portas que me abriram. Aí eu fui numa empresa de buffet. Aí eu falei assim, oi Mirielle, toda sorridente, feliz né? Eu tava achando que eu ia comprar. Eu falei, não, eu vim vender. Diferente. Aí eu fui lá, falei, Mirielle, eu não preciso de rastreador, ninguém rouba buffet. Quem vai roubar meu buffetzinho? Eu falei, o negócio seu não é a questão do buffet. O negócio seu é a logística. É você gerenciar onde está seu funcionário, tempo de entrega, tempo que o veículo ficou parado, tempo que você está precisando de fazer um recolhimento de prataria e o cara está brincando, está levando a mãe no salão. Você sabe o que acontece com seus veículos?
Não sei. Pois então, com o rastreador você vai saber. Ela é minha cliente há 4 anos. O que eu fiz? Gerei o medo da perda e a satisfação do ganho. A perda é não saber o que está acontecendo e o ganho é saber o que está acontecendo e ter mais eficiência. Hoje o rastreador dela fica 5 minutos sem funcionar, ela me chama. Gabriela, está funcionando não? Falei, nossa, calma. Calma. Então, ou seja, eu estou falando de uma venda simples de rastreamento para o entregador de buffet. Que trabalha com o quê? Com um produto o quê? Muito o quê? Perecível. E que o tempo é primordial para ela. Se você demora para entregar um buffet ou demora para recolher uma prataria fina, qual que é a chance disso se perder, dessa demora, enfim, uma infinidade de coisas que o tempo é primordial para ela. E eu mostrei para ela que ela poderia saber, em tempo real, o que o rastreador traria para ela se ela colocasse. Então, isso é uma venda ampliada. O que é isso? Eu agucei a ela a necessidade do rastreador. Ela nem sabia que ela precisava de rastreador. Aí tu mostrou o sistema, mostrou... Não, nem o sistema eu mostrei. Eu só agucei a necessidade, ela falou assim, onde que eu assino? Tá igual o vendedor de seguro, de vida. Então, ou seja, mostrar sistema, gente, eu tenho um seguinte conceito. Se eu não gerei, como você disse, o encantamento, se eu não gerei a necessidade, o prazer de ganhar, o prazer de perder, enquanto eu não gerei nele o sentimento de que ele vai me falar sim, ele pode até não falar, mas que ele vai me falar sim, eu não abro a tela do sistema. Não abro o aplicativo, não abro a tela de sistema. Porque para ele isso é uma chatice. Falar a verdade, a grosso modo. Ele acha um saco ficar olhando a sua tela. Por quê? Porque ele não entende o que aquilo vai trazer de benefício para ele. Ele não entende. Você entende, ele não. Se ele falar assim, putz, legal, bacana, isso vai ser legal, deixa eu ver. Aí eu vou e aqui mostro o sistema. Ok? Então, assim, é uma estratégia minha, que me gera mais resultado. Ok? Eu só abro quando eu vejo que eu consegui convencê-lo daquele produto. Ou pelo menos a chance dele, né, assinar um contrato e fechar negócio comigo. Ok? Venda integrada. Entenderam o que é venda ampliada? Ok? Venda ampliada é aquela que você aguça, igual ao do buffet. Aposto que vocês aqui já atenderam clientes assim. Não já? Então, ou seja, venda integrada. O que é isso, venda integrada? É aquela venda, pessoal, onde não existe um produto ou um serviço já pronto. Eu quero controlar quantos litros de gasolina entra e sai de um caminhão-tanque. Os softwares hoje que existem básicos não fazem esse tipo de leitura. Como que eu vou fazer isso? Isso é uma venda integrada. Isso é uma venda que você tem que criar um projeto. Tem que desenvolver. Às vezes tem umas coisas mirabolantes, né? Vou falar para vocês uma venda mirabolante que não virou venda nenhuma. Mas que o cliente queria uma coisa maluca e ele procurou empresa de rastreamento. Vocês conhecem aquelas lajotas de fazer laje de concreto? Aqueles quadrados pretos com fundo assim? O cara me ligou e falou assim, eu quero rastrear 100 mil lajotas. Eu falei, nossa, tô feliz da vida. Vou pagar com toda semana. Eu falei, 100 mil lajotas? Ele, eu fabrico 2.000 por mês. Eu falei, cara, fantástico, fantástico. Eu vou ir agora na sua empresa. Atravessei a cidade, numa cidade próxima de BH. Quando eu cheguei lá, eu nem sabia o que era lajota, né? Eu vi no site dele, mas eu não sabia a complexidade do produto dele, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, quando eu vi o produto, é um produto que aquece e fica na área externa, ele sofre, ele aquece e resfria, ele sofre batida, queda, ele estica, ele encolhe. É um produto bem difícil. Aí eu falei para ele, olha, rastreador não dá. Impossível colocar um rastreador GSM em cada lajota e é extremamente caro. Um rastreador custa 5 vezes mais que a sua lajota. O que eu ofereci para ele? RFID, mas eu não sou especialista em RFID, em coletagem de dados. Então eu vendi o projeto para uma empresa de engenharia de RFID. Ok? Então, ou seja, às vezes o vendedor tem que dizer não, tá, gente? Não vai pegar um projeto que você não dá conta, que você vai ser mais queimado do que... Você não for atendido. Né? Então, não viaja no volume não, porque às vezes você pensa assim, putz, 100 mil lajotas, estou feliz da vida, 2.000 por mês, caramba, estou feliz, né? Mas não é assim que funciona. Né? Eu não poderia atendê-lo, eu não poderia enganar ele, porque eu podia muito bem falar com ele que eu ia vender para ele e ia fazer acontecer. Né? Porque eu gerei uma credibilidade nele.
E não é, mentira. Eu não poderia colocar um equipamento de rastreamento ali naquelas lajotas, porque elas sofrem tudo isso e o rastreador não aguenta e o preço é exorbitante. Então, ou seja, fora da minha realidade. Isso é uma venda integrada. E eu já vi muitos cases de sucesso, em parte agrícola, em parte industrial. O rastreador ele não serve só para rastreamento de veículo, enfim. Depois eu falo sobre essas outras aplicações. Então, existem esses 3 tipos de venda. Bom, eu falei uma coisa que vocês já sabiam que acontecia, eu só não sabia o nome, né? Simples, ampliada, integrada. Agora eu quero saber se os vendedores de vocês estão preparados para atender esses perfis de cliente. O que ele vai dizer quando ele pegar uma venda integrada, quando ele vai pegar uma venda ampliada e quando ele pega uma venda simples? Qual que é a ação dele? O que ele vai fazer? E como ele vai fazer? O que ele vai responder? Às vezes pode ser um projeto que pode... Eu já vi empresas que pegam um projeto, traz para dentro, que ele revoluciona a empresa. Faz a empresa sair de um índice X para Y, assim. Puff. Então, existem vários projetos e coisas que podem alavancar as empresas de rastreamento. Mas existem aqueles que a gente tem que aprender a dizer não. Opa, isso não é para mim. Mas, obviamente, eu não dou nada para ninguém, né, gente? Então, eu fui lá, indiquei para uma empresa, ganhei minha comissão e o cliente está lá feliz da vida. Quando ele precisar rastrear o carro dele, ele vai me ligar. Né? Ele tem lá uns 5 carros. Eu falei, tá na hora de pôr o rastreador. Né? Mas ele... Pois é, só, eu tô achando que ano que vem vocês vão ver umas fotos aí, legal. Então, vamos lá. Vocês vão ver as fotinhas aí que eu vou mandar para vocês. Meta não é um número fantasioso. Pessoal, quando fala de meta, todo mundo pensa que é só para empresa grande, né? Ah, meta, coisa chata, meta. Ai, que saco, meta é só para o dono da empresa. Não é assim, pessoal. A meta, ela é feita... Eu quero primeiro fazer essa pergunta para vocês. Ela não é um número fantasioso. E ela existe porque vocês... Vamos dizer, tem um processo todo de escolha de quantidade por trás daquela meta. Quem acha que meta é bom aqui nessa sala? Meta? Quem levantou a mão é empresário ou é vendedor? Tudo empresário, né? Empresário. Então, ou seja, meta é legal demais, porque você tem... A meta, ela nada mais é do que uma expectativa de crescimento, onde você quer chegar e quando. Então, a gente, empresário, monta essa estratégia e desenvolve a equipe e desenvolve meta para se alcançar um resultado e você sabe onde você começa, onde você termina. Para isso que serve meta. Para o vendedor serve para quê? Só para pressionar? Gente, vendedor, ó, presta atenção, o vendedor ele tem que sofrer constante pressão, porque se ele não sofrer, ele morre na praia. Se ele não sofrer pressão e se ele for uma estrelinha, ele vai se apagar. Então, a meta, ela serve para gerar entusiasmo, para gerar ganho. Cara, se você vender X, você vai ganhar Y. Você, vendedor, se você alcançar essa meta, você vai ganhar Y. Mas se eu vender Y mais X, eu vou ganhar Z. Putz, eu quero isso para mim. E o mais legal, gente, é que essas empresas que trabalham com metas, elas são extremamente repetitivas com relação à meta. Eu, quando era adolescente, trabalhei numa loja de calçados. Trabalhei em tudo quanto é comércio, farmácia, padaria, açougue, loja de calçado, eu sempre trabalhei no comércio. Nessa loja de calçado tinha uma escada assim, que era o salão, né, onde tinha a loja, tinha uma escada que subia assim, né, subia, e tinha um quadro do tamanho dessa parede azul ali do fundo da nossa sala, com o nome dos vendedores e a meta e as estrelas de quem eram os melhores. Quando eu ia vender um calçado, eu não levava o que ela tinha escolhido. Eu olhava aquele quadro e falava, o quê? Eu vou levar uns 5 sapatos para comprar uns 4, 5. Porque eu quero ficar onde? Lá no topo da estrelinha. Porque o vendedor, ele é muito ego, né, gente? É a personalidade do vendedor. O vendedor adora estar... O vendedor anda de terno e gravata. Anda de salto alto e vestido. O vendedor anda assim. Né? O vendedor anda bem arrumado, alinhado. Por quê? Ele precisa disso. E ele precisa do sentimento. Então, aquilo ali gerava um ego na gente e gerava uma pressão. Porque, peraí, eu estou ali no topo. Eu quero sempre estar ali no topo, junto com aquele pessoal lá de cima. E o mais legal era ganhar a premiação. Vocês já viram que eles fazem uma festa na hora que você vai ganhar a premiação de alguma meta que você bateu? Já viram? O pessoal, putz, chama todo mundo da empresa, bate sininho. Nessa loja que eu trabalhava, quando a gente batia meta, tinha sino de metal na loja. Batia o sino lá, todo mundo, o vendedor. Parava o que estava fazendo e Por quê, gente? Porque era PL. Cada vendedorzinho ali ganhou R$400.
Cada vendedorzinho ganhou R$400, que era quase 1/3 do salário na época. Putz, a galera ficava doida. Por que eu não vejo isso na área de rastreamento? Rastreamento tem que ter isso, gente. Por quê? Se você não tiver meta para sua equipe de vendas, ou para sua equipe de representação, ou para determinadas coisas, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu já vendo muito. Será que você vende muito? Ou será que você vende pouco? Então, se você não tiver determinado que você precisa fazer X vendas por mês para que você alcance em um ano determinada quantidade de vendas, você vai ficar só no sentimento. E vendedor é muito sentimento. Ah, não, esse mês eu não fiz, mês que vem eu faço. Aí mês que vem não fez, no outro eu faço. Eu gosto de colocar meta de comprometer o vendedor com a empresa inteira. Por isso que existe aqueles quadros de meta nas lojas, nas empresas. Por quê? Porque é para colocar pressão mesmo. Entendeu? Para o cara poder estar sempre estimulado. Então, se você for fazer meta, não adianta você sentar você e o seu vendedor numa sala um por um e conversar com ele aqui sua meta, viu fulano, bonzinho? Você vai ser campeão e entregar a meta para ele. Ele vai falar assim, olha aí. Ele vai entrar no ouvido, vai sair no outro, por quê? Porque ele não se sente pressionado. Se no mês seguinte eu chegar para ele, e aí, você bateu uma meta? Bati não. Então tá, mês que vem vai ser melhor, tá? Não é assim que funciona a meta. A meta é o seguinte, você bateu quantos % da meta? Você excedeu? Você melhorou? Como é que foi? E tá sempre ali trabalhando e movimentando aquela meta, porque senão vendas vai ser um fracasso. Minha empresa de rastreamento é pequenininha, eu tenho meta. Tem um quadro lá no meu escritório. Eu tenho meta. Quando eu não consigo alcançar, eu me frustro, eu fico triste. Triste. Por quê? Porque eu não alcancei o objetivo e meu sonho está cada vez mais distante, porque eu não consegui alcançar. Qual que é o meu sonho? E depois, eu falei 2.000 carros. E eu tenho uma meta para chegar a 2.000 carros. E se eu não chegar, o que vai acontecer comigo? Vou ficar frustrada, vou ficar triste. Não vou? Aí eu vou querer, quando eu chegar nos 4, aí eu vou para os Estados Unidos, vou para Nova York, vou para Londres, aí eu vou para todo quanto é lugar. Tô brincando, pessoal. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a meta está atrelada a um compromisso da empresa, a um resultado financeiro e ao entusiasmo do vendedor. Tá? O vendedor ele precisa ter um ponto de referência de onde começa já. Putz, então eu vou acelerar. Então vamos lá. Então, meta, pessoal, tem que ter um número para visualizar ele, senão não serve para nada, tá? Se vocês não colocarem um quadro lá de cartolina e escrever, não serve para nada. Mas se você deixar a meta em aberto e depois dobrar a meta, depois você coloca essa meta de número. Não existe isso. Não existe. Não existe isso. Senão ele vai falar assim, aqui é uma bagunça, aqui é uma zona. Ninguém sabe o que é bom, o que é ruim. Que é isso? Você tem que manter a palavra de homem, a palavra de honra. Cara, você tem que vender 30 por mês. Pronto. É 30, não é? Não é 29, é 30. 29 eu não estou feliz, é 30. É 30 carrinhos por mês. 60 no mês passado, essa meta desse mês continua sendo 60. Continua. Se você excedeu a meta, parabéns. Show. Ganhou PL, ganhou bonificação, ganhou prêmio, show. Mas a sua expectativa como empresário tem que estar... Compreendeu? Então, ou seja, e não fica nesse negócio, para de sentimentalismo. Caramba, eu não consigo, eu escuto isso nos treinamentos, eu fico doido. Tem vendedor, ele é muito entusiasta, muito sentimental com relação ao que ele recebe lá fora, mas você tem que ser duro com ele para ele manter aquela linha que você quer alcançar. Porque se você não manter aquela linha, você vai se estrepar. Literalmente isso. Se você passar a mão na cabecinha, ai, tadinho, não vendeu. Não, cara, você não vendeu por quê? Porque seu preço está muito alto, mas você vai falar isso para mim depois de 30 dias? Você não falou isso para mim antes. Você não bateu a meta, você não vai ganhar BL. Então, ou seja, vendas é número, é número. Se você ficar oscilando na meta, ou se você fizer uma meta que você acha que é meta, que você não pensou, não determinou, acontece também da empresa falar assim, você tem que vender 100 carros. Aí o vendedor vai lá numa associação veicular e vende 1.000. Aí a empresa de rastreamento ferrou. Aonde eu vou arrumar 1.000 equipamentos? Só se eu vender minha alma. Só se eu vender minha alma. Então, ou seja, não viaja não. Cara, você não pode vender 1.000 para um único cliente. Você tem que ter um começo, tem que ter um fim, tem que ter uma expectativa de crescimento,
né? Não quer dizer que o cara vai, se for um contrato extremamente vantajoso, talvez, sei lá, pegar, mas existe meta tem que ser muito bem desenhada e não é uma coisa que você faz no achismo. Ah, esse mês é 200, amanhã, mês que vem é 100. Ah, tá vindo carnaval, vou baixar para 30. Ah, Natal, vou baixar para 10. Mas em janeiro eu vou botar 100. Sabe o que vai acontecer com a cabeça se for vendedor? Eu ia falar assim, o que eu fizer aqui tá bom. O que eu fizer aqui tá bom. Por quê? Ele não tem um parâmetro, ok? Vamos lá que eu vou acabar aqui. Vou falar rapidinho, 10 minutinhos só, mais 10 minutinhos. Aqui, ó, rapidinho. Vendedor versus consultor. Pessoal, existe diferença sim entre vendedor e consultor. E esse conceito de consultor, ele é sério. Por quê? O cara, para ele ser consultor, ele tem que ser bom. E quando eu falo em ser bom, eu falo o seguinte. O vendedor, ele tem uma informação. Qual que é a informação? Com licença. O seguro é R$27. Essa é a informação que ele tem. O consultor, ele tem a solução. Olha, se você não poderia adquirir um seguro, agora os seus problemas acabaram. É o quê? Solução. Ele nem fala do preço. Ele só fala do quê? De que ele resolveu o problema dele, negócio com relação ao seguro. Quanto custa? A conversa vem depois. Então, vendedor e consultor são diferentes. Então, ou seja, o cliente, uma oportunidade de venda, ele enxerga o cliente como uma venda de adesão desse tipo de produto. Ele não enxerga o cliente como uma oportunidade de negócio. As Casas Bahia, Ricardo Eletro, Ponto Frio, ele enxerga o cliente como uma oportunidade de negócio. Tanto ele enxerga que quando você vai lá, você não consegue comprar só uma cafeteira. Você compra um seguro de vida, um seguro residencial, um seguro de pedreiro, um seguro de carpinteiro, de eletricista. Você compra... O que mais você compra? Uma garantia estendida. Você compra diversas coisas, porque eles viram ali uma oportunidade de negócio. Então, eles não estão vendendo só uma TV. Eles estão vendendo seguro de vida, seguro residencial. A última eu comprei uma TV, o cara me vendeu seguro residencial, perguntou para mim, quem troca o chuveiro na sua casa? Eu falei, ferrou, eu tenho que ficar arrumando alguém para trocar. Então, tem uma solução para você, aqui só R$3,50 por mês. Eu comprei um seguro de eletricista para minha casa. Então, ou seja, na verdade, aquele vendedor, ele é um consultor, ele está ali me trazendo soluções. Preço é decisivo. Às vezes eu vejo o pessoal falar assim, poxa vida, a Ituran vende R$29,90, eu vendo a R$70. Tô ferrado porque eles são muito bons, o preço deles está metade do meu. Mas você pode ter certeza que não é o mesmo produto, não é o mesmo retorno, não é a mesma tecnologia. Eu tenho certeza absoluta porque eu pesquisei todos eles. Então eu falo com certeza, por quê? Quando o preço para o vendedor é decisivo, ele se desmotiva. Ah, não, você vende 30, eu vendo 70, já era, eu estou ferrado. Então, às vezes, eu vejo o consultor chegando na mesa de cliente, o cliente está com 4, 5 propostas na mão e ainda mostra para o vendedor aqui, ó, se você quiser me vender, tem que melhorar esse preço. Não é assim que funciona hoje. Hoje é o que de melhor ou o que de resultado eu vou trazer para você que você vai levar em consideração o meu preço além dessas propostas que você tem em mãos. Então, o consultor, ele pensa assim. O vendedor, ele pensa como um fracassado. Ele pensa, poxa vida, estou ferrado, não vou conseguir concorrer. Por que a gente faz treinamentos de inovação falando primeiro de tecnologia e depois a gente fala de vendas? Para vocês entenderem que existem, no mesmo segmento, várias tecnologias. Você vende um rastreador de RF a X e você vende um rastreador satelital a Y. Claro, é a mesma coisa que você está entregando para o cliente? Localização? Você está entregando localização, não está? Mas não está entregando soluções diferentes. O produto de rastreamento você está entregando a mesma coisa, mas a solução é diferente. Como que você convence um cara que está interessado no rastreador a comprar um satelital? Sendo que os dois entregam a localização. Através de argumentação, enfim, depois vocês vão aprender. Então, relacionamento, o vendedor não possui, ele só entrega preço. O vendedor não, o consultor não, ele quer se relacionar. Ele quer saber o que está acontecendo, ele quer saber o seu sentimento, né? Às vezes, pô, Mirelle, não tem como eu tomar cerveja com todos os meus clientes. Eu falei, é impossível, imagina. Não tem como eu tomar para conhecer todos os meus clientes. Mas eu posso lançar uma pesquisa de satisfação, eu posso visitar 1 ou 2 por mês, eu posso fazer pequenas coisas que... Quem diz o ditado, né? Falar bem é difícil, falar mal contamina pra caramba, né? Então, se 4, 5, 10, 30 falar bem, já tá ótimo. Então, o consultor, ele gera esse relacionamento, ele se preocupa com isso. E, às vezes, as empresas ficam reféns dos vendedores. Ficam refém, fica refém porque ela quer, tá? Porque o cliente, ele é da empresa, ele não é do vendedor. Só que o vendedor, ele gera tanto relacionamento com o cliente que ele acha que o cliente é dele. Mas não é, é da empresa. Mas, enfim,
Então, essa é a diferença. Vou mais 10 minutinhos aqui. Ó. A gente tem 91 milhões de oportunidades de vendas, ok? Então, essa aqui é um dado de 2015. Tá? Não vai dar tempo de eu continuar o resto, felizmente. Eu já estou do lado dela. Quem compra por preço, vai por preço. Quem não compra por valor, fica. Isso. Dura pouco. Tá? Obrigada. Eu já estou 2 minutos. Aqui, ó. 2 minutos. Aqui, ó. Deixa eu só falar aqui para encerrar. Para encerrar. Eu gosto muito de venda. Isso aqui demora umas 4 horas. Isso aqui demora umas 4 horas para ser passado. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Essas resoluções que existem por aí, ó, igual a Monitrip, que gerou oportunidade de negócio para a Sensat, já gerando para a gente. Aqui no Rio de Janeiro existe uma resolução que todo veículo de resíduo tem que ter rastreador. Eu já consegui quase 100 clientes só nessa brincadeirinha aqui de eu falar disso aqui. Isso aqui é um argumento de venda. Então, ou seja, essas regulamentações são extremamente importantes para o nosso setor, porque ele estimula a venda, ok? Estimula a argumentação de venda, tá bom? Pessoal, muito obrigada, tá? Obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Mirielle, da Inovação e Rastreamento, tá bom? E os contatos estão aí para vocês estarem sempre entrando em contato com a gente, trocando ideia, viu? É isso aí.